français, nous avons besoin, oui, tout le temps de poser ou répondre des questions, né? Então, quando você fala francês, obrigatoriamente, em algum momento, você tem que ou fazer perguntas ou responder a perguntas em francês, certo? Uma pergunta, então. Já vamos começar aí com uma pergunta. Como é que a gente faz perguntas em francês? Como é que faz a interrogation en français? Certo? Como é que a gente faz a interrogation en français? Tá certo? Oi, Ramon, desculpa, não entendi ali. Qual você insta? Ça va? Tá? Se puder reformular ali a tua pergunta, não sei se é uma pergunta que você queria fazer, tá? Tá bom? E aí a gente vai vendo juntos aqui para responder. Alors, bravo! Comment on fait l'interrogation en français? Como é que a gente faz interrogação em francês? Como é que a gente faz perguntas em francês? Certo? Então, para quem já sabe, de repente vai aproveitar aqui para revisar, e quem está aprendendo aí vai aproveitar muito também, tá, gente? Porque tem bastante coisa, tá bom? Alors, bravo! Então, vamos lá. Je vais vous présenter, vou apresentar aí, então. Deixa eu pegar aqui, que eu estava pegando o link aqui para vocês. Bien! Alors, l'interrogation. Vamos começar aí praticando essa pronúncia, né, gente? Ó, l'interrogation. A interrogação. Como é que faz as perguntas em francês? Então, vamos lá. L'interrogation, tá? L'interrogation. Como é que a gente faz, então, perguntas em francês, tá? Ah, qual é o Insta? Tá. Deixa eu colocar aqui para o Ramon. Vera, tô colocando aqui o Insta para ele, né, pessoal? Então, @Vera_F_Franco, tá? D'accord, Ramon? Tá bom? Alors, então, para quem tá acompanhando ali, quiser entrar no Insta, pode entrar. D'accord, vamos lá então. Interrogation en français, comment on fait? Pessoal, il y a 3 manières de faire l'interrogation en français. Oui, temos 3 maneiras aí de fazer a interrogação en français, tá certo? Então, a primeira delas, vamos já falar disso aí, então. La première, c'est l'intonation. A entonação. E aí vocês vão me perguntar, como assim, Vera? Mais comment ça marche? Comment on fait ça? Como é que funciona isso, né? Intonation. Gente, lá nas primeiras lives, eu comentei com vocês que a langue française, ela é vraiment proche da langue portuguesa. Então, a língua francesa, ela tem uma proximidade muito grande com a língua portuguesa, parce qu'elles ont la même racine, tem a mesma raiz, né? As duas vêm do latim. Então, a questão da pergunta aqui, quando eu falo de entonação, é vraiment proche ao português, tá? Então, a entonação é uma coisa que a gente tem, inclusive, no português, então é muito próximo, tá? Por exemplo, em português, eu tenho uma frase, e essa frase, ela pode ser uma pergunta ou uma afirmativa, depende se eu dou entonação de pergunta, certo? Eu dei até um exemplo ali, que é uma coisa igualzinha em francês, exemplo. Em português eu posso fazer, tudo bem? É uma pergunta, tudo bem, gente? Aí vocês respondem, tudo bem. Então, olha só, é a mesma frase, as duas palavrinhas, tudo bem. Se você dá entonação, vira uma pergunta, e se você dá entonação de afirmativa, vira uma afirmativa. Mas é a mesma frase, certo? Então, eu preparei aqui 2 exemplos. Je t'en prie, Ramon. Tá? É um plaisir. Alors, então, para fazer a entonação em francês, você precisa de uma frase, né? E ela pode ser uma afirmativa que você vai transformar com a entonação, você transforma em question, d'accord? Vamos ver lá, então? Um bom férié aí para quem tá chegando, bom feriado. Olhem as 2 frases que eu preparei, então, para vocês, tá? Ça va? Oui, ça va. Isso aí, Karen. Ça va? Ça va. Isso mesmo, tá? Que é a mesma estrutura, você dá a entonação de pergunta e dá a entonação de resposta, né? Bravo, tá? Então vamos lá, pessoal. Olha só.
Vous parlez français? Opa, você fala francês? Tudo bem? É um exemplo. E se eu quiser usar a mesma frase para transformar numa afirmação, eu só uso a entonação. Então, olha só, eu vou usar a mesma frase, construída do mesmo jeito, claro, sem o sinal ali de pergunta, sem né, o ponto de interrogação. Então, eu vou fazer vous parlez français, ou seja, eu estou afirmando, você fala francês, ou vocês falam francês, que o vous pode ser, então, singulier, formel ou pluriel, tá? Pode ser você ou vocês, né? Tá certo? Bonjour, Senira! Soyez la bienvenue! Bonjour, un bon férié! Tá? Que bom estar aqui com a gente, que legal! Tá? Coloquem aí, quando vocês colocarem o nome de vocês, coloquem aí de onde vocês estão falando, tá bom? Pra gente saber, que legal, tá? Então, olha só, intonation é uma das formas de fazer pergunta en français. Vous pouvez poser des questions en français de 3 manières différentes. Então, vocês podem fazer perguntas em francês de 3 maneiras diferentes. São 3 formas de se construir perguntas, tá bom? Então, olha só, a primeira delas que eu comentei, para quem entrou agora, olha só, a Karen do Rio Grande do Norte. Que legal, Karen. Que bom estar aqui com a gente, tá? Que legal. D'accord. Então, ó, vous parlez français? Você fala francês, mas eu posso então responder vous parlez français? Você fala francês. Olha a outra pergunta. A gente já aprendeu numa das lives, né, todos os pronomes pessoais. Então, il, vocês já vão lembrar aí que é ele, né? Então, il parle français. Il parle français. Pessoal, estou usando a intonation de question. Oui? Il parle français. Entonação. Ele fala francês, mas se eu quiser então só afirmar, eu tiro a pontuação ali, né, o sinal de interrogação, e vou falar il parle français. Então, eu estou usando uma entonação diferente que indica uma afirmação. Ele fala francês. Se você me perguntar, il parle français? Ele fala? Il parle français. Tá? Estou respondendo. Então, la première manière de se poser une question en français, c'est avec l'utilisation de l'intonation. Ramon fala de Toulouse, na França. D'accord, très bien, Ramon. Je suis contente que tu es là avec nous. C'est très bien, hein? Merci. Alors, então, pessoal, quando você, né, pensa em fazer perguntas em francês, uma das primeiras coisas é a entonação. Intonation en français, d'accord? C'est une forme de poser des questions en français, d'accord? On va étudier les autres formes. Vamos estudar então as outras formas de fazer perguntas em francês. Vamos lá para a segunda, deuxième. Alors, l'utilisation de est-ce que. L'utilisation de est-ce que. Que é isso, Vera? Olha só, pessoal, eu vou explicar aqui a pergunta, eu vou mostrar a pergunta que eu preparei como exemplo para vocês, e aí vocês vão entender o que eu vou explicar aí sobre o est-ce que, tá? Pessoal, eu sei que no primeiro contato é um pouquinho difícil falar, né? Est-ce que. Então vamos fazer juntos? Vamos treinar? On y va? Pratiquer, ó. Se for separadinho, est-ce que. Treine aí comigo. Est-ce que. Est-ce que. Agora vamos falar rapidinho, ó. Est-ce que. Ó, est-ce que. Vamos fazer rapidinho. Est-ce que. Est-ce que. Est-ce que. Est-ce que. D'accord? Então, est-ce que. Tá? Então, est-ce que. L'utilisation de est-ce que. Attention aux exemples que j'ai préparés pour vous, ó. Então, olha só os exemplos que eu preparei para vocês. Est-ce que vous parlez français? Olha só, essa pergunta, ela quer dizer o quê? Você fala francês? Então aqui, pessoal, a gente está usando o est en début de phrase, estamos usando o est no começo da frase, no começo da pergunta, e aí vocês percebem que não tem exatamente uma tradução em português. Il n'y a pas exactement une traduction en portugais ici, tá? Parce qu'en portugais on dit tout simplement vous parlez français, né? Então assim, então aqui é uma marca de pergunta, tá bom? O que acontece? Essa forma de fazer pergunta, usando o est,
Deixa eu dar uma dica aqui, ó. Por exemplo, quando você vê lá alguma coisa em espanhol e é um texto, e aí começa a frase, antes de começar a primeira palavra da frase, tem uma interrogação invertida. Então, eu entendo ali, bonjour Sandra, ça va? Então, eu entendo ali, quando você começa essa frase em espanhol, aquela interrogação invertida, o que é? Quando você está fazendo a leitura, já está indicando que ali você vai ter que usar entonação de pergunta, porque vai ser uma pergunta, já indicou ali, certo? Então, é como se a gente tivesse isso en français aussi, só que isso se traduz ali com est-ce que, ça va, très bien, né? Então, aqui, aujourd'hui, on apprend à poser des questions en français. Hoje a gente está aprendendo a fazer perguntas em francês, então, só revisando rapidinho para o pessoal que está entrando agora. L'interrogation en français, on peut la faire de 3 maneiras différentes, né? A gente pode fazer interrogação em francês de 3 maneiras diferentes. A primeira a gente falou aí que é a entonação, certo? Então eu posso simplesmente falar, igual o exemplo que a gente deu em outras lives, ça va, né? A entonação é a mesma frase, mas eu uso entonação de pergunta e entonação de resposta, certo? A segunda, que a gente está falando agora, é o uso do est-ce que, tá certo? Que ele é uma marca de pergunta. Então, pessoal, voltando aqui nessa explicação, é uma marca de pergunta. Bonjour! Bonjour, Joquebed, ça va? Tá? Soyez la bienvenue ce matin. Un bon férié à tout le monde. Um bom feriado aí para todo mundo, né? Então, olha só. Est-ce que vous parlez français? Então, você fala francês? Tudo bem? Gente, essa estrutura est-ce que, ela é para indicar que aí vem uma pergunta. Tudo bem? Claro que a gente pode fazer aquele primeiro uso, que é só a entonação. Então, eu só uso ali, vous parlez français? E se eu quiser afirmar, vous parlez français. Você fala francês. Mas então, o est que é para dizer que está vindo uma entonação, que está vindo uma pergunta, pardon. Claro, a gente vai ter que fazer a entonação de pergunta. E além disso, está dizendo para nós que esse tipo de pergunta, com o uso do est que, ela é uma pergunta de nível intermediário em termos de formalidade, tá bom? Então, ela não é uma pergunta numa estrutura super formal e também nem totalmente informal. Ela é para situações ali que você quer ser intermediário ali, você quer navegar em qualquer situação tranquilamente. Então, se é uma situação formal ou informal, você usando o est que, você circula bem em qualquer situação. D'accord? Ça va bien? Oui? Então, o uso do est que é bem legal, tá? Você circula aí em qualquer situação. A primeira, que é a entonação que a gente falou, ela é, das 3 formas, ela é a mais informal, tá bom? O uso do est que é uma forma intermediária, nem formal e nem informal, então você circula bem, por isso que eu tô dizendo aí, já tô dando a dica, né? Vocês circulam bem em qualquer situação usando com est que. Salut, Leandro, ça va? Soyez le bienvenu, tá? Então, vamos ver essas 2 perguntas. Est-ce que vous parlez français? Então, você fala francês ou vocês falam, lembrando que o vous pode ser pluriel, né? A gente já falou em outras lives sobre isso. Est-ce qu'il parle français? Olha outra pergunta aí. Ele fala francês? Tá bom? Então fica aí, são perguntas aí de nível intermediário em termos de formalidade, d'accord? Oui? Então, a primeira que a gente falou lá, vou até voltar aqui só para vocês visualizarem, né? L'intonation, então, vous parlez français, dos 3 usos, dos 3 tipos de, das 3 formas de fazer pergunta, essa é a mais informal, tá bom? Então, vous parlez français, il parle français, e pode responder, vous parlez français, il parle français. Então, é o uso da entonação, é um tipo de forma de fazer pergunta, é o mais informal dos 3, tá? O segundo, que é o est que, então, ele é
ele é intermediário em termos, é uma estrutura de fazer pergunta intermediária, nem tão formal, nem tão informal, ficou ali no meio, d'accord? Por isso que dá para circular tranquilo aí com essa forma de pergunta, tá? Não que com as outras também não, né? Pode usar tranquilamente também, vai estar certinho, mas quando você está numa situação que você quer ser assim, intermediário, você não quer ser nem informal nem informal, você usa essa aí, d'accord? Então vamos lá, ó. Então, est-ce que vous parlez français? Il parle français, d'accord? Bien. Vamos ver então, on va étudier la troisième forme de poser question en français, de poser des questions en français. Então vamos estudar aí a terceira forma de construir, de fazer perguntas en français. Vamos lá? Attention! L'inversion du sujet. L'inversion du sujet. Vera, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Mon Dieu! Vera, mas o que quer dizer isso aí, meu Deus do céu, né? Alors, inversion do sujet, então é a inversão do sujeito, tá, pessoal? Na construção da frase, você inverte o sujeito. E olha só que, vamos ver, acho que hoje no finalzinho da live tem surpresa, então fiquem aí, olha só, daqui a pouquinho vous allez pratiquer, tá? E antes, claro, eu preparei uma coisa diferente para vocês praticarem no fim da live, mas se alguém quiser entrar ao vivo aqui no Insta para praticar a pronúncia também aqui ao vivo, para eu poder ajudar de alguma maneira, talvez, ou só verificar se está tudo bem, então pode entrar ao vivo aí, se alguém quiser, pode sinalizar, tá bom? Para repetir algumas perguntas e treinar a pronúncia, d'accord? De toute façon, de toda maneira, no final, vous allez pratiquer avec moi, que eu vou, né, colocar um exercício aqui para vocês praticarem, tá bom? Vamos lá, então? Alors, deixa eu já ir colocando vocês na ambiance, tá? Je vais vous préparer. Então, c'est un matin très bien, un matin de férié, uma manhã de feriado, né? Então, vou pôr aqui uma chanson aqui pra gente ouvindo, né? Tá bom? Alors, então vamos lá, inversão do sujet. Gente, essa troisième forme de poser des questions en français, elle est plus formelle, tá bom? Então, primeira dica aí para vocês, quando a gente faz a inversão do sujeito na estrutura da pergunta, eu estou construindo uma forma mais formal de fazer pergunta, tá bom? Vamos ver aqui, olha lá. Parlez-vous français? Opa! Parlez-vous français? Aí você vai me perguntar, mas Vera, eu quero perguntar a mesma coisa que nas anteriores, porque eu fiz assim, ó. Essa pergunta aqui significa, você fala francês? Parlez-vous français? Posso fazer diferente, Vera? Pode, igual eu mostrei nas anteriores, ó. Você pode fazer assim, ó. Est-ce que vous parlez français? E você pode usar da forma mais informal. Olha lá. Vous parlez français? Tá certo? Então, são três formas de perguntar a mesma coisa. Mas você tem aí a forma mais informal, com entonação. Vous parlez français? A forma intermediária, est-ce que vous parlez français? E agora, a gente está vendo a forma mais formal. Parlez-vous français? Então, pessoal, quando você inverte sujeito e verbo ali para construir a pergunta, ela fica mais formal, d'accord? Bien. Olha só outro exemplo. Parle-t-il français? Parle-t-il français? Então, eu estou construindo uma pergunta de uma forma mais formal, porque eu também posso fazer como eu mostrei ali, ó. Il parle français? Posso, tá? Mas essa pergunta, ela é mais formal. Bonjour, Ludi, ça va? Je suis contente de te voir, tá? Aujourd'hui, on apprend a poser des questions en français. Hoje a gente está aprendendo como é que faz perguntas em francês, tá bom? Então, olha só, gente, ó. Parle-t-il français? É uma outra forma de perguntar. Ele fala francês? Tá certo? Então, vamos ver o seguinte. Quando eu faço a inversão do sujeito na estrutura da pergunta, eu estou construindo uma frase mais formal, tudo bem? Ai, Vera, então, ó, o pessoal que chegou agora, por exemplo, ó,
Se eu fizer essa pergunta, parlez-vous français é uma forma mais formal, tá certo? Se eu fizer essa pergunta, ele fala francês, parle-t-il, é mais formal. Agora, como é que eu faria então essa daqui, ó? Parle-t-il français, ele fala francês, como é que eu faço de uma forma intermediária? Nem tão formal, nem tão informal. Então eu faço daquele jeito que eu mostrei aqui para vocês, ó. Est-ce qu'il parle français? Essa é a forma intermediária. E a mais informal, então, é só usar a entonação de pergunta, né? Il parle français, ele fala francês, tá bom? As três questions, as três perguntas estão querendo saber a mesma coisa, se ele fala francês. Mas essa é a mais informal. Essa aqui é o uso do est, é a intermediária. E essa é a inversão do verbo. O verbo parler, falar, né, pessoal? Então tá invertido. Parle-t-il français? Parlez-vous français? Essa é uma construção para deixar a frase um pouco mais formal, d'accord? Agora eu coloquei um asterisco ali, ó, para sinalizar uma coisa para vocês, para dar uma dica. Quando você constrói a frase de uma maneira plus formelle, de uma maneira mais formal, a gente tem que observar esse detalhe aqui, tá bom, pessoal? Especialmente onde tem o asterisco ali naquela segunda frase. Por quê? Quando você termina ali o verbo com vogal, porque o verbo parler a gente já estudou em uma das lives como é que conjuga todinho os verbos em ER, né? Então, o verbo parler termina com ER no infinitivo e a gente já estudou como faz a conjugação dele. Então, para ele, que é o sujeito ali, il, né? Il parle français, tá? O parle termina com E na conjugação. Então, quando você faz a inversão do sujeito e verbo, tem que observar isso aqui. Quando o verbo termina com vogal e o sujeito ali, o pronome ali no caso, começa com vogal também, então a gente intercala avec un T, tá bom? A gente intercala com um T, tudo bem? Por quê? Olha só, é uma regrinha aqui. Então, olha o primeiro. Parlez-vous français? Não precisou, porque terminou com consoante, começou com consoante, ça va. Agora, aqui, parle-t-il, terminou com vogal e começou com vogal. Então, ia ficar parle-il. Parle-il. Para não fazer isso, para você poder falar de uma forma mais fluida, de uma forma mais rápida, olha só, parle-t-il, tá? Parle-t-il, parle-t-il français? Então junta vogal com consoante e vai somando ali. Então parle-t-il, parle-t-il français? Ao invés de falar parle-il, tudo bem? Então parle-t-il français? Essa é uma dica aí então para construir a frase aí da forma mais formal, avec l'inversion do sujet et verbe, oui? E aí fica uma construção de pergunta mais formal, só observar esse pequeno detalhe aí, d'accord? Aí eu criei uma outra frase aqui, ó. Então aqui eu tenho parle-t-il français, ele fala francês. Então olha essa outra aqui. Parle-t-elle français? Olha só que interessante, por que eu construí essa frase aqui para vocês? Se eu tirar o T daí, olha como vai ficar. Parle-elle, 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 tá? Français? Então, para não fazer isso, parle-t-elle, ó, fica mais fácil falar. Parle-t-elle, parle-t-elle français? Ela fala francês, tá bom? Lembrando que essa é a forma mais formal. Lembrando que você pode fazer est-ce qu'elle parle français, tá bom? Então a gente tem parle-t-elle français, que é a mais formal. Est-ce qu'elle parle français? Ela fala francês, forma intermediária. E elle parle français? Ela fala francês, que é a forma mais informal, usando só a entonação de pergunta. Daqui a pouco eu vou colocar vocês para praticarem aqui, hein? Tá bom? Tá? Vou deixar até uma musiquinha aqui, parce que aujourd'hui c'est en matin d'un jour férié, un bon férié à tous. E vamos ver agora, olha só, j'ai préparé beaucoup de choses, hein? Attention! Vamos ver agora les mots interrogatifs. Mais Vera, qu'est-ce que ça veut dire les mots interrogatifs? Mas ça veut dire quoi ça? O que quer dizer isso aí? Pessoal, são palavras. Assim como a gente tem em português, lembra? Tem a semelhança aí, francês e português, são très proches. Então, a gente tem palavras interrogativas em português para formar as perguntas. Então, é porque ali eu não usei, né? Eu fui direto no
porque é possível, fala, você fala francês? Agora, olha a minha pergunta, como você fala francês? Tá certo? Então, eu usei a palavra como. Ela é uma palavra interrogativa. Tudo bem? É isso que a gente vai ver em français maintenant. Ça va? É o que a gente vai ver agora em francês. Então, a gente tem aí algumas palavras em francês, algumas palavras interrogativas, assim como a gente tem em português. Vamos ver a primeira? Qu'est-ce que ça veut dire? Olha só. Vou ler aqui para vocês já vão entender, ó. Où vous allez? Onde você vai? Ou então, onde vocês vão? Tá certo? Où vous allez? Então, eu construí para vocês usando a palavra interrogativa e tentando formar frases das 3 formas. A mais informal, a intermediária e a mais formal, que é com inversão do sujeito. Ça va? Aí vocês já ficam craques de fazer question en français, tá bom? Vocês vão ficar craques de fazer perguntas en français. Então vamos lá, ó. Où vous allez? Onde você vai ou onde vocês vão, né? Essa é a mais informal. Só tô usando a palavra interrogativa ali e a entonação, tá bom? Où est-ce que vous allez? Onde é que vocês vão? Onde vocês vão, certo? Essa é a forma intermediária, d'accord? Tá? Où est-ce que vous allez? Forma intermediária, então, tranquilo, pode usar em qualquer momento aí, tá? Où allez-vous? Opa! Tá perguntando a mesmíssima coisa, mas tô sendo mais formal. Où allez-vous? Onde você vai ou onde vocês vão, mas de uma forma mais formal, tá? Esse é o significado aí de fazer a inversão do sujeito e do verbo na estrutura da pergunta, que deixa dentro da, né, culturalmente falando, dentro da língua francesa, você tá fazendo uma pergunta de uma maneira mais formal, tá bom? Bonjour Enel, ça va? Je vais très bien, merci. Et toi? Je suis contente que tu participes ce matin. D'accord. Tá, pessoal? Então, où vous allez, onde você vai? Où est-ce que vous allez? Onde você vai ou onde vocês vão? E où allez-vous? Lembrando que é a mesma pergunta, o significado é o mesmo, mas com níveis de formalidade diferentes, tá bom? Olha só, vocês acharam que vocês iam aprender só um pouquinho de francês? Estão aprendendo muito mais, estão aprendendo até ser formal, informal, né? Que aí tem uma questão cultural aí, né? De la langue française, tá bom? Então, olha só, où vous allez, où est-ce que vous allez e où em níveis diferentes, d'accord? Bravo! Vamos para a próxima mot interrogatif, próxima palavra interrogativa. Quand, né? Eu acho que aí tranquilo, que é igualzinho ao português, né? Quando, né? Quand. Então, olha só, deixa eu preparar vocês aqui, né, para surpresa daqui a pouco. Então, eu vou deixar uma musiquinha tocando aqui, une petite chanson française. Oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est un matin de jour férié. Hoje é amanhã de um dia aí de feriado, né? Então, deixa eu deixar vocês aí, ó, relaxando um pouquinho, ouvindo aí la chanson, tá? Daqui a pouco vocês vão praticar, hein? Olha lá. Então, vamos lá. Quand vous sortez de l'hôtel, tá? Então, quando você sai do hotel, ou quando vocês saem do hotel, tá bom? Bravo? Vocês perceberam? Aqui eu usei a palavra interrogativa quando e estou fazendo da primeira maneira de pergunta, que é entonation, que é a forma mais informal de fazer a pergunta, tá bom? Quand vous sortez de l'hôtel, d'accord? Agora, olha a segunda forma. Quand est-ce que? Tá? Pessoal, quando você tem o can, vou dar uma dica aqui de pronúncia, tá? Quando você tem o can e a próxima palavra começa com vogal, normalmente a gente é como se na pronúncia a gente transformasse o D em T. Lembra que eu falei agora há pouco, quando a gente faz a inversão do sujeito e verbo, que é o caso daquela... Deixa eu mostrar para vocês visualizarem, ficar tranquilo. Ó,
Parle-t-il? Lembra que eu falei que termina, se você faz a inversão do sujeito e verbo, o verbo termina com vogal, o sujeito ele começa com vogal, você intercala com o T, então parle-t-il? Fiquem com isso aí, segurem, reservem. Agora olha essa frase aqui. Quand est-ce que vous sortez? Aí você me pergunta, Vera, mas a palavra quand não termina com D? Oui. Mas quando você termina com D ali, e aí você começa a próxima palavra com vogal, que é o caso do est-ce, o som que você produz é como se fosse um T. Então você fala, ó, quand est-ce que vous sortez? Tudo bem? Ça va? Tranquille? Tá? Então, quand est-ce que vous sortez de l'hôtel est la deuxième manière de se poser une question en français d'une manière intermédiaire, pas très formelle et pas très informelle. Oui? Então, é a segunda maneira de fazer perguntas em francês usando o est-ce, né? Que o est-ce, lembra que aí não tem uma tradução exatamente em português, é só para indicar a pergunta, mas indica uma pergunta de nível intermediário, não tão formal, não tão informal. D'accord? Olha a terceira e última pergunta aí do exemplo do quand, tá? Tudo bem? Salut Daniel, bonjour, ça va? Tá? Ça va bien? Então, olha só, quand sortez-vous de l'hôtel? Então, aqui eu tô dizendo quando você sai do hotel, mas de uma forma mais formal. Bravo? Pessoal, treinem a pronúncia, parce que il faut avoir une bonne prononciation, hein? Tá? Vamos lá? Outra palavra interrogativa, pessoal. Vamos ver? Quelle. Tá certo? O que significa quelle? Em português, é a mesma coisa. Qual? Só que eu coloquei um asterisco porque eu já vou dar a dica para vocês, tá bom? Olha só. Quel est le plat du jour? Tá? Qual é o prato do dia? Lembrando que eu estou usando a palavra interrogativa, quelle, e eu estou fazendo uma pergunta de nível dos 3 tipos de pergunta, ela é a mais informal, certo? Que eu uso a entonação. Então, quel est le plat du jour? Certo? Qual é o prato do dia? Vera, por que você colocou aquele asterisco? Parce qu'ici, il y a une petite différence entre quelle en français et quelle en très attention, faites très attention a esse momento, tá? Muita atenção agora, que aí eu coloquei o asterisco para mostrar para vocês que tem uma diferença do quelle em francês e do qual em português. Por quê? Se eu perguntar assim, qual é o livro? A variação que eu tenho em português é pro plural, né? Porque eu digo assim, quais são os livros? Tudo bem? D'accord. A gente tem isso em francês aussi, temos em francês também. Então tem o singular e o plural, tá? Mas tem uma outra coisa em francês, parce que quelle s'accorde en genre, d'accord? Et en nombre. O quelle vai fazer o acordo ali com gênero e número, d'accord? Em português, a gente usa qual e quais. Não é isso? É singular e plural. Mas, independente se por exemplo, eu posso falar assim, quais meninas vão ali? Quais meninas vão no supermercado? Quelle fille vão ao supermarché? Então, quando eu digo quais, é quais para masculino, para feminino, só estou usando plural. Qual também masculino e feminino, tá? E quais também para os dois. En français, não. En français, nós temos quelle, masculino singular, masculino plural. Temos quelle, feminino e feminino singular e plural, tá bom? Vamos ver, eu preparei alguns exemplos aqui para vocês terem aí de todas as formas, ó, já deixei pronto aí para vocês de toutes les manières, hein, de toutes formes différentes pour que vous puissiez pratiquer quelle, le mot interrogatif quelle, d'accord? Então vamos lá? Attention, quel est le plat du jour? Quels sont les moyens de paiement? Opa! E essa palavrinha aqui a gente estudou umas 2 lives. Bom, estudamos essa semana aqui em uma das lives, né? Quels sont les moyens de paiement? Quais são as formas de pagamento? Quais são os meios, né, de pagamento? Quels sont les moyens de paiement? Tá bom? Então,
olha só, a primeira pergunta, então todos eles eu estou usando quel, que é um mot interrogatif, que é uma palavra interrogativa. A primeira é uma estrutura dentro de todas as três, a mais informal. A segunda, eu estou já mostrando aqui, nesse quel, pessoal, em especial, eu quis mostrar para vocês o uso do quel no singular, no plural, no feminino, no masculino, tá bom? Porque isso é diferente realmente em português. Então, olha só, quels sont les moyens de transport? Quais são os meios de transport, não, pardon, de paiement, tá? Quels sont les moyens de paiement? Quais são os métodos, as formas de pagamento? Então, moyen de paiement, modos de pagamento, né? Formas de pagamento em francês é masculino. E aqui está no plural. Meios de pagamento, tá? Formas de pagamento. Por isso que eu usei quel avec S, tudo bem? Então eu usei com S. Quais são? Usei no pluriel, no plural, tudo bem? Agora, olha só as duas últimas perguntas. Quel, tudo bem? Quelle est ma chambre? Qual é o meu quarto? Attention, porque quarto em francês é feminin e em português é masculin, tá? Chambre, tá? Então, quelle est ma chambre? Qual é o meu quarto? D'accord, Daniel? Então, quelle est ma chambre? Qual é o meu quarto? Isso aí, pessoal, em francês é porque chambre é masculin em português, mas é féminin en français, tá? Então, por isso que eu usei quelle com 2 L's e mais um E no final, para indicar féminin. Qual é o meu quarto? Quelle est ma chambre? Ça va? Tudo bem? Porque chambre é feminino em francês, tá? Dernière question, olha a última pergunta. Quelles sont les chambres? Quais são os quartos? Agora eu estou usando quel, porque é feminino, então estou dobrando lá 2 L's e mais um E. E pluriel, e plural. Quais são os quartos? Tudo bem? Então a gente tem quel, singulier masculin, que é o primeiro ali, EL, termina com L. Quel com S, mas a gente não pronuncia, né? Então, quels sont les moyens? Quais são? Então, eu estou usando masculino pluriel. Quel. Então, qual é? Mas é feminino, por isso que eu escrevi com 2 L's e mais um E, tá? E quel, atenção, porque a pronúncia é a mesma, tá, pessoal? Quel com mais um E e S no final ali, então, tá? Então, para indicar feminino pluriel, feminino plural, tá? Aí você fala, Vera, como é que eu vou saber se eu pronuncio tudo igual? Quel, né? Explico. Imediatamente o verbo que vem a seguir, você já sabe, já matou a charada. A gente aprendeu em uma das lives o verbo que tá aqui, que é o verbo être, que é um dos, né, super importantes em francês, porque constrói base para vários tempos verbais. Então, eu digo qual é o prato do dia, então eu digo quelle est. Agora, se eu digo quais são, eu digo quels sont. Opa, se eu falo quelle est, qual é? Você já sabe que é singulier, que é, né? É singular. Se eu falo quels sont, você já sabe que são quais são. Opa, é plural. Tudo bem? Então aí tem formas de saber. E aí depois você vai construindo, claro, a ma chambre. Quelle est ma chambre. Então o quelle é feminino, porque ma chambre é feminino. D'accord? Vamos só treinar então a pronúncia, gente. Vamos lá. Quel est le plat du jour? Quels sont les moyens de paiement? Quelle est ma chambre? Quelles sont les chambres? Bravo! Vamos ver a próxima palavra interrogatif. Ó, interrogatif. Vamos lá? Le mot interrogatif. Estamos chegando na chanson, hein? Atenção, vocês vão cantar comigo hoje, tá? Quem não cantou ontem, né? Que eu ensinei uma musiquinha ontem bem bacana que a gente usa o ano inteiro a gente usa essa música, que é Joyeux Anniversaire, para desejar aniversário, né? Então, feliz aniversário aí. Então, aproveitando também, se tem alguém aí hoje ou esse mês, né? Joyeux Anniversaire, a gente aprendeu a cantar ontem, uma das versões, né? Bem legalzinha. Alors, aujourd'hui, on va apprendre autre chose, a gente vai aprender outra coisa aqui, que a gente vai chanter. Vamos lá? Então, ó,
Próxima palavra interrogativa, qui. Qui, pessoal, que significa quem em português. Quem, tá? Então, que é o responsável? Às vezes você está numa situação lá, deu alguma dificuldade na loja, no restaurante, enfim. Quem é o responsável, por favor, né? Quem é o responsável, s'il vous plaît? Dá para colocar aí. Eu só estou colocando as estruturas porque eu quero focar nisso aqui hoje com vocês, no que, né? Tá bom? Quem é o responsável? Quem é o responsável? Então, aqui eu estou usando a palavra interrogativa aqui, que é quem, em português, mais a forma de entonação tranquila ali, tá bom? Então, é uma forma mais informal, tá? Mais informal você pode usar, mas dentro das três estruturas, ela é a menos formal de todas, tá? C'est qui le responsable? Olha, uma outra forma, tá? Quem é o responsável? Tudo bem? Tá? Então, uma outra forma aí de fazer a mesma pergunta. C'est qui le responsable? Eu inverti ali com o être, né? Eu coloquei no começo. É uma maneira de fazer também, tá? Porque eu tenho o presentativo, c'est o presentativo que é, né? Quem é o responsável, tá? E outra forma de fazer, então, que agora eu coloquei a inversão do sujeito, tá, pessoal? Que é? Olha só, eu inverti também. Então, é mais formal essa forma aqui, tá? Então, algumas formas de fazer essa mesma pergunta usando a palavra que é quem em francês, tá bom? Então, vamos lá? Que é... Opa! Sandra. Eu acho que o Ramon trocou ali, né? Vera, você dá aula quais os dias? Ramon, então, semana que vem, segundas, terças e quartas, segunda, terça e quarta, tá? Não, vou responder a sua pergunta aqui do Ramon. Segunda, terça e quarta, 7h30 da noite, tá bom? Quinta e sexta, às 10 da manhã. Ça va? Tá bom? Então, e a gente vai aprender a falar tudo isso em francês, tá, pessoal? Acompanhe as lives que eu vou ensinar como é que fala os dias da semana. Eu vou ensinar tudo ainda, hein? Ó, tudo isso aí. A gente já viu um montão de coisas. Tem gente aí fazendo várias frases em francês com o que aprendeu nas lives. Então, ó, aproveitem aí que tem mais. Então, vamos lá? Vamos para a próxima pergunta, a próxima palavra interrogativa? Tá? Então, vamos lá? Comment? Comment? Verá, qu'est-ce que ça veut dire comment? Comment é aquela que eu falei em português já lá no comecinho, quando eu falei das perguntas. Como? Então, quer dizer como en português, certo? Tá? Olha a pergunta, comment vous voyagez? Como você viaja? Ou seja, de que forma você viaja, né? D'accord, Ramon, je t'en prie. Tá? Então, como você viaja? D'accord? Tranquilo? Então, pessoal, como você viaja? Comment vous voyagez? Tá? Olha outra forma de fazer essa pergunta. Segunda forma. Deuxième manière de poser la même question. Comment est-ce que vous voyagez? Como é que você viaja? Ou seja, como você viaja? Tudo bem? Então, é outra forma que aí deu para colocar também na estrutura usando o ESC, que é a estrutura intermediária, nem tão formal, nem tão informal, tá? Comment voyagez-vous? Opa, voltei para a inversão do sujeito. Inversão do sujeito, certo? Comment voyagez-vous? Para deixar a minha pergunta mais formelle, tá bom? Mais formal, d'accord? Usando... Então, aqui eu consegui colocar de novo para vocês, ó. Eu usei a palavra interrogativa como, comment. Coloquei a primeira frase da maneira menos formal de todas, que é entonação, comment vous voyagez. Coloquei, então, a segunda pergunta, o uso do est, que é o intermediário, nem formal nem informal. Então, comment est-ce que vous voyagez? E coloquei aí, então, na terceira forma, que é a inversão do sujeito, a inversão do sujeito, que é mais formal. Comment voyagez-vous? Tá certo? Treinando a pronúncia, gente. Est-ce que vous, oui, pratiquez la prononciation? Oui, on y va? Ó, attention. Comment vous voyagez? Comment est-ce que vous voyagez? Comment voyagez-vous? D'accord? Bien. Vamos para a próxima? Estamos chegando. Eu vou deixar vocês assim já preparados, ó.
Écoutez un peu de chanson, tá? Então vamos lá? Qu'est-ce que, pessoal, é uma outra forma de fazer pergunta. Qu'est-ce que é uma outra estrutura. Qu'est-ce que, a gente já viu est que, agora a gente tem o que na frente. Qu'est-ce que, tá? Qu'est-ce que vous allez faire à Paris? O que você vai fazer em Paris? Tudo bem, pessoal? Qu'est-ce que vous allez faire à Paris? O que você vai fazer em Paris? Ou o que vocês vão fazer em Paris? Ah, beaucoup de choses, né? Muita coisa, né? Quando puderem ir, que agora a gente tá dando uma segurada aí, mas se Deus quiser, logo vai passar essa situação de pandemia, né? Então, qu'est-ce que vous allez faire à Paris? O que vocês vão fazer em Paris? Ou o que você vai fazer em Paris? Olha outra pergunta que eu coloquei aqui só pra gente treinar também. Qu'est-ce que vous venez faire en Paris? Vocês podem ouvir isso, né? De repente vocês estão lá em Paris e alguém pergunta, que legal, você não é daqui, o que você veio fazer em Paris e tal? Qu'est-ce que vous venez faire en France, né? Pardon, en France. Qu'est-ce que vous venez faire en France? Também posso perguntar. Qu'est-ce que vous venez faire à Paris, tá? Bien. Oui. Tá? Legal. O Daniel formou uma outra pergunta. Deixa eu mostrar aqui. Eu só vou dar uma dica que faltou o que, tá, Daniel? Comment, tá? Vou ajudar aqui o Daniel, então, ó. Comment est-ce que, tá, Daniel? Tu voyage. Daniel, faltou, então, vou tentar colaborar aí com você, tá? Ó, faltou o que e faltou o Szinho lá no título. Tô mandando aí no detalhes pra você, tá bom? Ó, comment est-ce que tu voyages? Aê! Tá bom, Daniel? Legal, merci por partager. Obrigada por compartilhar aí a sua, né, a outra forma de perguntar. Tá, pessoal? Isso mesmo, gente. Todas as formas que eu estou mostrando aqui, lembro vocês que dá pra fazer de formas, né, diferentes. Então ali, deixa eu voltar ali. O Daniel quis fazer uma pergunta mais informal, por isso que eu coloquei lá para ele, ó. Comment est-ce que tu voyages? Tá bom? Je t'en prie, Daniel. Tá? Então ele quis formular uma pergunta usando o comment e usando uma estrutura assim intermediária ali, tá? Que alguém que vai perguntar, mas usando o tu, ou seja, não é uma pergunta formal, tá? Já tá sendo um pouquinho mais informal, tá usando o tu. Dá para fazer também. Legal. Gente, então, não dá para eu colocar na live todos, né? Mas tem uma infinidade de coisas que a gente podia passar a semana inteira só falando, né? Das possibilidades de pergunta. Porque vocês podem misturar, tá? Aqui a gente misturou, comment est-ce que, né? Que eu tinha colocado lá o comment est-ce que vous, e ele quis usar comment est-ce que tu voyages, como é que você viaja. Ele quis usar mais informal, tá bom? Bien, então vamos só encerrar aqui, que aí agora a gente vai, ó, treinar, tá? Qu'est-ce que vous allez faire à Paris? O que você vai fazer em Paris? Qu'est-ce que vous venez faire en France? O que você veio fazer, então, na França? Bonjour, César! Ça va bien? Je suis très contente que tu es là avec nous. Estou muito feliz que você está aqui com a gente. Soyez le bienvenu, seja bem-vindo. Oui, un bon férié. Bom feriado aí, acompanha a gente aqui. Aujourd'hui, on apprend à poser des questions en français. A gente está aprendendo a fazer perguntas, né? Bonjour, Fatima, ça va? Tá? Então vamos lá. Qu'est-ce que vous venez faire en France? O que você veio fazer na França? Tá bom, pessoal? Às vezes você tá lá e aí alguém pode fazer essa pergunta. Então, lembrando aí que a gente tem a estrutura qu'est-ce que é uma estrutura para perguntar. Então, o que você vai fazer em Paris, por exemplo? Qu'est-ce que vous allez faire à Paris? E qu'est-ce que vous venez faire en France? O que você veio fazer na França, tá? Então, bravo, treinar a pronúncia aí. Vamos para a última, então, palavrinha aí, interrogativa. Vamos lá? Quoi? Attention! Quoi, ça veut dire deux choses en portugais, tá?
en français aussi, né? Então, o quoi, pessoal, quer dizer duas coisas em português e em francês. Eu posso perguntar o que ou então do que, tudo bem? Tá? Aliás, eu nem precisaria... Eu vou até colocar isso aqui, ó. Eu vou colocar entre parênteses, vou colocar entre parênteses aqui um detalhe que eu digitei para vocês, tá? Olha só, quá, lembrando da dica de pronúncia, escreve com o i, então você escreve o i, eu vou dizer uá, então quá, ça va? Quá, olha só, vous allez faire quoi? Você ou vocês, né? Vão fazer o quê? Tá? Vous allez faire quoi? Então aqui ele tem a função de o quê? Então, vous allez faire quoi? Vocês vão fazer o quê? Olha a segunda pergunta. Vous parlez quoi? É claro que eu poderia, né? Mas é muito usual você fazer essa pergunta assim, vous parlez quoi? Ou seja, vocês estão falando ou vocês falam do quê? Tá? Então, duas perguntas só para mostrar para vocês que o quoi funciona como o quê e como do quê, tá bom? Vous parlez de quoi? Vous parlez quoi? Se eu usar vous parlez quoi? Vocês falam do quê? Ou vocês estão falando do quê? Ça va? Tranquilo? Então a gente tem só 4 minutos. Bonjour! Tá? A Fatima, félicitations. Oui! Pour le premier, né? Le premier mai avec le muguet de bonnet. D'accord, tá? Deixa eu ajudar aqui só, contribuir aqui com a tua frase. Félicitations pour le premier, tá? Pour le premier, mais avec le muguet de bonheur, você quis dizer, né? Da felicidade? Oui? Tá bom? Então tá. Ó, então, felicitação, a Fatima tá dando aí né, parabéns aí pelo 1º de maio, né, avec le muguet. Muguet, pessoal, é uma florzinha, né, que representa aí o 1º de maio, então isso na cultura francesa. Bom, eu podia ficar aqui o dia inteiro falando para vocês, né, de notas culturais e tudo, né, merci, Fatima, então deu aí, né, felicitação aí, né, pelo 1º de maio, né? A tout le monde, um bom férié à tous, né? Um bom feriado aí para todos. Oui, d'accord. Alors, on y va? Então, pessoal, quoi pode ser o que e do que, tá bom? Então, agora, só para dar uma palhinha aqui para vocês, porque en chanson, né? Quand on parle de musique, quando a gente fala de música, tem muita coisa aí, né? Então, tem muita pergunta em música, né? Vamos ver uma? Vamos lá? Lembrando aí, semana que vem tem live, hein, gente? Segunda, terça e quarta, 7h30 da noite, quinta e sexta, às 10 da manhã. E tem o canal do Telegram, então peguem o link lá no Instagram. Vai ter que copiar literalmente ali, porque agora eu não vou conseguir mandar. Então vai cair aqui o pessoal daqui a pouco. Então eu já vou mandar um bisu, mas ó, fica mais pouquinho, tem música. Então vamos falar de um trechinho da música aqui, ó. Quem conhece essa aqui, ó? Carla Bruni, né? Quelqu'un m'a dit, alguém me disse, alguém me disse, quelqu'un m'a dit, alguém me disse. Olha só, vou mostrar só o refrãozinho para vocês cantarem comigo, d'accord? Vamos lá? Então, olha só. Só um pedacinho do refrão. Que tu m'aimes encore, que você ainda me ama, que você ainda me amava, né, ali, tá bom? C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Alguém que me disse que você ainda me amava. Olha só. Olha a pergunta que vem agora. Serait-ce possível alors? Seria possível, então, né? Que você ainda me ama, né? Tá bom? Serait-ce possível? Vou colocar aqui para vocês cantarem comigo esse trechinho do refrão, tá bom? Pra gente encerrar nossa live aí do jour férié. Attention! Vamos lá? Atenção! E um bisu pra quem tá no Insta, tá bom?
que tu m'aimes encore, que tu m'aimes encore, serait-ce possible alors? Fala aí, tá? Attention. Qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promette. Paraît que le bonheur est à portée de main. Attention. Dans la main, on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Alors, viram aí a pergunta? serait-ce possible? Opa! Attention! Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimes? Je ne me souviens plus. Quem conhece vai cantando, né? Encore la fois, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime ces secrets, lui dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. qu'ils t'ont vraiment dit Que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Alô, não posso cantar inteiro, senão assusto vocês, né? Oui? Alô, c'est bien. Vai cantar mais uma vezinha aí o refrão, fiquem atentos. Oui! Para relaxar um pouquinho nesse férié, né? Nesse feriado. Alô! On me dit que la vie ne valent pas grand-chose, elle passe en un instant comme un fleur. Olha les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salut. Attention! Tristesse sans fait des manteaux, pourtant Tu quelqu'un m'as dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Aïe! Bravo! Oui? Super bien! Bien, bien! Oui? Alors, tout le monde a chanté avec moi? Oui, merci! Super, super! Je suis contente, né? Viram aí a pergunta? Será-se possível alors, né? Seria isso possível aí, né? Fez uma inversão aí, né? D'accord, então só uma palhinha, né? Em outras lives a gente vê mais uns trechos de outras músicas, né? Tá bom? Super! Donc, je suis très contente. Oui? Ah, que é que... Ah, oui! Olha que legal! O Daniel tentou formular uma pergunta. Opa! Né? Que é... D'accord! Eu vou aqui ajudar aqui, ó. Então, ó. Que é só colocar tirar o R, tá, Daniel? Então, que est-ce que chante, né? Tá certo? Tá bom, Daniel? Tira ali o E. Quem canta? Ele formulou uma pergunta. Bravo, Daniel. Qui est-ce que chante? Tá? D'accord? D'accord? Qui est-ce que chante? Ali, então, você vai ter que colocar o que de novo, tá? Quem é que canta, tá bom? Que chante. Ça va, Daniel? Entendeu? Não entendi, que eu explico de novo, tá? Qui est-ce que chante? Aê, bravo, Daniel tá formulando várias perguntas, gente. Tá bom? Je t'en prie, Daniel. Merci pour participer, pour partager avec nous, tá bom? Et d'accord. Les gens, então, attention, semaine prochaine nous avons aussi des classes, hein? Semana que vem a gente tem aula. Então, ó, temos mais lives aí, segunda, terça e quarta, 7h30 da noite, quinta e sexta, temos aí, então, às 10 da manhã, d'accord? Então, je vous souhaite tous un bon férié, un bon week-end, et je vous vois le lundi. Então, vejo vocês aí, né, na segunda, um bom feriado e um bom fim de semana. Au revoir! Au revoir!